Olá, estamos iniciando o programa Grafocons, uma série de entrevistas com os autores de livros conscienciológicos, ou seja, fundamentados na ciência conscienciologia, que é uma neociência que estuda, né, a consciência, suas manifestações de maneira integral, bioenergética, holossomática, multidimensional, multiexistencial. E hoje nós vamos estar tratando deste livro, Ectoplasma, Panorama Contemporâneo das Pesquisas sobre Ectoplasmia, e para isso nós estamos aqui com o convidado Hernande Leite. Hernande, agradecemos aí a sua participação, e esse livro também foi organizado por Ivelisse Vicenzi, né? Hernande, hoje a gente está só com você aqui, né? Você representa, então, uma equipe, né? São 6 autores dessa obra. Eu queria que você fizesse aí um panorama para a gente sobre o estudo do ectoplasma, que a gente sabe que ele é muito, né, o fenômeno, o ectoplasma em si é uma substância que já foi tratada, né, há muito tempo, mas hoje vocês estão com uma obra com um diferencial, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, sobre essa obra e como é a abordagem que vocês estão tratando o ectoplasma. Bom dia, Rose. O ectoplasma, visto, né, dentro da própria Ectolab, nós procuramos tirar do foco do fenômeno, entrar na questão do foco da assistência. Então, a maior parte da literatura que a gente encontra sobre ectoplasma e sobre ectoplasmia, ela está muito mais ligada ao estudo do fenômeno, principalmente aquela saída da fumaça, né, que é a materialização do ectoplasma. Existe até especulações de análise química daquela substância. Quando nós começamos a trabalhar com paracirurgia à distância, nós começamos a fazer pesquisa. E muitas pessoas que eram fornecedores desse ectoplasma começavam a apresentar sintomas. E nós catalogamos todos esses sintomas. Foram mais de 150 mil relatórios que nós estudamos sobre isso, para levantar toda a questão da sintomatologia que essas pessoas apresentavam. Catalogamos mais ou menos entre 75 e 80 sintomas, fizemos a revisão na literatura da própria Conscienciologia, uma revisão na literatura do Espiritismo, e nós condensamos 50 sintomas relacionados à questão da ectoplasmia. Depois pegamos esses 50 sintomas e eu fui fazendo uma revisão da neurofisiologia relacionada a esses sintomas. E nós começamos a entender um pouco mais do aspecto da ectoplasmia no corpo físico. E observamos que o sistema nervoso autônomo, principalmente o parasimpático, ele é acionado durante o processo da ectoplasmia. Então, nós saímos das pesquisas, das investigações voltadas ao fenômeno, para entender muito mais o impacto da ectoplasmia na questão assistencial e principalmente de como aquilo afeta o organismo da pessoa que assiste, do assistente. E essas pessoas precisam de tomar um cuidado muito mais ostensivo com o próprio soma do que uma pessoa que não tem um fenômeno de ectoplasmia. Mas vocês também realizam pesquisas em laboratórios, com instrumentação, como é que funciona isso? Aqui até tem um capítulo, né, que foi escrito pelo professor Eduardo Azevedo, e ele era o coordenador na época do laboratório de ectoplasmia. Então lá nós colocamos câmara, colocamos termômetro, hidrômetro, para estudar, né, como é que, durante o processo da ectoplasmia, como é que se comportava o ambiente. Então, foram duas investigações, uma voltada ao ectoplasma e outra voltada ao ambiente favorável à ectoplasmia. O que o Eduardo escreveu, observou, é a queda de temperatura, a questão da umidade relativa do ar ideal, né, para se chegar, para favorecer o processo da ectoplasmia, a luminosidade. Então, tudo isso daí foi investigado. Agora, aquilo que foi observado em relação ao ambiente já consta até das próprias literaturas, né, que se tem. A única coisa que ficou um pouco mais diferente sobre a questão do que já se fala sobre ectoplasmia é esse detalhamento do ectoplasma em relação à questão da própria saúde física. Como é que isso se manifesta? Anteriormente, já foram feitas aí pesquisas mostrando que na análise
química do ectoplasma, que era coletado, existia até matéria orgânica dele, até matéria do próprio sangue, certo? Leucócitos, essas coisas. Então, se de fato isso existir, isso mexe no corpo físico, certo? Então, aí onde foi todo o foco da nossa investigação. Isso teve como ser mensurado? No relato da questão toda que a gente observa na literatura, eles falam dessa parte de análise química, mas nós não fizemos essa análise. O que nós fizemos foi pegar alguns aparelhos médicos para poder investigar o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, nós temos a neurometria, que também foi usada para poder estar investigando, a bioeletrografia, o VEGA-teste. Nós utilizamos esses aparelhos que são usados na medicina para poder observar o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, porque se existe uma alteração no sistema nervoso autônomo a partir do estímulo parasimpático, provavelmente esses aparelhos iriam detectar. E nós observamos justamente essas oscilações do sistema nervoso autônomo relacionado à questão da ectoplasmia. E nós fizemos uma parceria com a Federal, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para estudar a ectoplasmia produzida através do estímulo do estado vibracional, né, que o estado vibracional é a essência, né, do trabalho energético que é falado dentro da própria conscienciologia. E a professora Ruth Pinheiro, isso vai ser lançado no próximo livro, que são os resultados das pesquisas, certo? Aqui nós temos só um apanhado, mas esses resultados virão no próximo livro. E ela foi estudar a alteração do eletroencéfalo na hora que a pessoa instala o estado vibracional e potencializa a ectoplasmia. Isso foi tese de mestrado dela, e hoje ela está fazendo doutorado, aprofundando essa pesquisa, lá na Federal do Rio Grande do Norte, no Laboratório de Neurociência de lá. E o que tem de novo na abordagem, então, é o pesquisador, né, que produz o fenômeno, ele faz a autopesquisa, né, que no caso a Conscienciologia está muito fundamentada na autopesquisa, né, e aí esse reflexo no pesquisador é o que é o tema da pesquisa. Né? Desse livro. A pesquisa estava dividida em duas partes. Uma voltada muito mais para o assistente, que está aqui nesse livro, e o resultado da pesquisa lá no próximo livro. Então, nós temos também a pesquisa que foi feita com a doutora Rosana Celestino, que ela é da área ligada à faculdade em São Paulo, e ela estudou o impacto da ectoplasmia em raiz de cebola. E ela observou, em análise de microscopia eletrônica, ela é geneticista, ela observou essa análise de microscopia eletrônica, como que a esterilização de ectoplasma impactava na raiz de cebola. Então, mostrou um aumento considerável do citoplasma da raiz de cebola por análise de microscopia eletrônica. Então, mostra que, de fato, existe algo que a ectoplasmia, ou seja, essa energia que, teoricamente, né, hipoteticamente, sabe que isso aí não é concreto, né? Quando você visualiza é uma coisa, que nós não estamos visualizando, nós estamos pegando dados de relatos. Então, isso aí é uma questão objetiva, é uma questão concreta que você está analisando. E você tira, quando você está analisando o animal ou você está analisando o vegetal, você tira aquela hipótese de que aquilo dali é um condicionamento mental, é um efeito placebo. Porque o vegetal, que efeito placebo vai ter no vegetal? Qual é o processo de fé ligado e condicionamento mental que seja ligado ao vegetal e ao animal? Sem chance, né? Bom, então nós vamos agora abrir para um pequeno intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho. Programa Grafocons de volta, conversando sobre ectoplasmia com Hernande Leite. Hernande, a gente tem na história relatos, inclusive, de várias pessoas, personalidades públicas, né, que vivenciaram ou que até mesmo pesquisaram o ectoplasma, não é isso? Sim. Existem até livros também já publicados aqui dentro da própria CCCI sobre esses fenômenos, sobre esses pesquisadores.
E muitos deles, né, estavam ligados a universidades, muitos eram médicos, certo? Então, são pessoas de reconhecimento, né, dentro da área médica e dentro da área científica. Então, são assuntos sérios que precisam de ser investigados. É. E quais seriam as sensações que a pessoa tem para ela saber se ela está vivenciando o fenômeno? Como que ela avalia isso? É no corpo, nas energias? Como que é? Nós temos aqui 50 sintomas, né, que foram identificados, os principais, né, já tem até pessoas que falam muito mais, descrevem até 75, 80 sintomas, e nós colocamos aqui os 50 principais. O que mais a gente observa são os relacionados ao aparelho digestivo. Então, o que a gente chama de aumento, né, da peristalse, o movimento do intestino, quando faz aquele barulho, certo? A pessoa começa a ter eructação, que é arroto, certo? Muitos desses têm refluxo, tem pessoas que têm a sensação de náusea, sensação de vômito. Isso é durante a descarga de ectoplasmia. Isso nós observamos demais na questão da dinâmica da paracirurgia, porque na questão da dinâmica, como você vai fazer assistência, o campo ali é muito mais intenso. Então, a descarga de ectoplasmia é muito maior, é muito mais potente. Então, os sintomas eles ficam mais evidentes. Algumas pessoas sentem palpitações, certo? Outras sentem zumbido, certo? No ouvido. Então, se existe, interfere, né, no corpo físico o processo da ectoplasmia, se a pessoa já tiver alguma coisa orgânica, isso fica mais potencializado. Então, é por isso que o ectoplasta tem que cuidar muito mais da saúde dele do que uma pessoa que não trabalha com a questão de assistência e que também não é um ectoplasta. As sensações de escorrer, né? Agora você falou que o ectoplasma ele não é visível, por isso até não é estudado, né? Mas a gente vê aquelas fotos daqueles fenômenos de materialização, metapsíquica, tudo mais. Aquilo ali é ectoplasma? Aquilo ali é o ectoplasma hoje em dia que a gente não identifica esses fenômenos, certo? A gente, pelo menos, tentou até fazer alguma investigação em alguns centros espíritas até que ainda apresentasse esses fenômenos dessas fumaças, né, que saíam dos ectoplastas para a gente poder estar estudando. Mas nós não encontramos nenhum local que ainda tivesse esse tipo de materialização do ectoplasma, certo? Então, o primeiro que nós tentamos fazer foi identificar esses locais, tanto para estudar o fenômeno da esterilização do ectoplasma, quanto também para poder estar estudando o próprio ectoplasta. Porque quando você tem uma materialização dessa, teoricamente, a intensidade do ectoplasma e o efeito no corpo, no soma desse médio ectoplasta deve ser muito maior. Então, seria muito interessante estudar esses médios de efeito físico. Isso é que a gente estava procurando. Embora hoje em dia seja muito mais raro de estar se observando. Ou pelo menos, né, não se divulga tanto como se divulgava anteriormente. Mas a gente também não sabe porque que esses fenômenos desapareceram, né? Alguns falam que eram fraudes, certo? Mas tem muita coisa séria que nós lemos de pessoas que faziam investigação e que a hipótese de fraude é muito rara, muito baixa. Agora também pode ter relação com o fato da manifestação mais densa, né? E a gente está talvez mais focada no mental soma ou em assistência mais, não sei, em termos de autolucidez, resgate da autolucidez das pessoas, essa pode ser uma hipótese, não? Existem diversas hipóteses, né? O que a gente precisaria é de investigar, né, e testar essas hipóteses, né? Mas como é uma coisa até muito subjetiva, que a gente precisava de ver mesmo a esterilização, porque aí se torna uma coisa mais objetiva e saber como é que captava. Agora, o que a gente sabe do processo de ectoplasmia é que mesmo, né, não saindo, você não visualizando essa esterilização, a maior parte dos sintomas que a gente observa na literatura, descrito por esses médicos que apresentavam isso, bate direitinho com os outros que não apresentam isso, certo? Então, significa que mexe, de fato,
da mesma forma no corpo físico, mas a exteriorização é que você não apresenta. Eu tentei também localizar um aparelho que você pegasse e analisasse o gás emitido, certo, como se fosse um bafômetro, que você fosse medir alguns gases que poderiam sair dali. Alguns aparelhos que eu identifiquei também são caros, eles observavam muito mais a liberação de hidrogênio, que é feito até em pessoas asmáticas, para você analisar a produção de hidrogênio no aparelho digestivo, certo? Mas não encontrei algo específico, que mesmo que você não tivesse a materialização, mas tem pessoas que sentem algo, né, saindo, como se fosse um bocejo forte saindo. Então, se você pudesse captar na hora, certo, através de um aparelho que fosse analisar esses gases, a gente ia observar e fazer uma comparação desses gases exteriorizados com os gases quando a pessoa faz sem a esterilização do ectoplasma, e fazer esse tipo de comparação. Isso nós fizemos a maior investigação para achar esse aparelho, e nós não identificamos algo que fosse específico para as nossas pesquisas até o momento. Quem sabe isso aí lá na frente vem aparecer, né? Agora, o que seria a síndrome ectoplásmica que é tratada aqui? Uma das coisas que nós trouxemos aqui, também não é um conceito nosso da conscienciologia, não, até dentro do espiritismo, mesmo literatura espírita, nós observamos alguma citação sobre a síndrome ectoplásmica. Quando você está com a descarga de ectoplasmia e você observa que existem esses efeitos a partir do sistema nervoso autônomo que dá sintoma físico, muitas pessoas dessas que fazem sessões contínuas de ectoplasmia, certo? Na conscienciologia nós trabalhamos com TENEPS, que é aquela exteriorização diária, dinâmicas parapsíquicas, campos assistenciais, certo? Então, essas pessoas têm uma exteriorização muito forte de ectoplasmia, ou seja, o sistema energético ele é muito ativado. Então, o que nós observamos é que a boa parte desses médiuns começavam a desenvolver alguns distúrbios orgânicos. E quando a gente foi observar, batia com os sintomas que eles também tinham durante o processo da ectoplasmia. Aquilo também continuava. Então, essas pessoas têm muito mais predisposição a problemas digestivos. Mas como a intensidade, né, certo? A frequência de problema digestivo na população também está grande, a gente queria afastar aquilo que de fato fosse físico com aquilo que é de ectoplasmia. O que nós observamos é que quando é somente da ectoplasmia, a pessoa tem os sintomas durante o processo da assistência com o ectoplasma, ou seja, durante a TENEPS, e não passa de 15 minutos após a TENEPS. Enquanto que a síndrome ectoplásmica, a pessoa ela permanece com aquilo mais tempo, e na hora da ectoplasmia é muito mais desconfortável o sintoma para ela. Então, a gente separa a ectoplasmia da síndrome ectoplásmica. A ectoplasmia é um fenômeno natural, fisiológico, homeostático, enquanto que a síndrome ectoplásmica, a pessoa já precisa se cuidar porque já entra no processo nosográfico. Ah, perfeito. E em termos de paracirurgia, a gente tem o trabalho que vocês fazem, né, na Ectolab, de dinâmica parapsíquica, mas a gente também tem em centros espíritas, em outros locais, que fazem esse trabalho de curas espirituais, digamos assim, né? É a mesma coisa? Qual que é a diferença aí no âmbito do estudo de vocês? Eu tive, em 1995, uma projeção onde eu tive um contato com a equipe extrafísica ligada ao Centro Tupiara, do Rio de Janeiro. E o chefe dessa equipe extrafísica, ou seja, fora do corpo, falou que eu ia trabalhar com isso no futuro, certo? E que minha equipe seria outra. Eu não entendi por que a equipe são diferentes, certo? Se o processo de assistência, o processo de ectoplasmia seria o mesmo. Depois, com o tempo, é que eu fui atender que é o processo técnico que é envolvido aquilo. Dentro do nosso processo, nós trabalhamos muito com acoplamento com a consciex, certo? Com o espírito, com assimilação, e não simplesmente somente com a exteriorização. Que quando você assimila com uma consciex ou com uma consim projetada, o processo de assistência é muito mais intenso, a descarga de ectoplasmia é muito mais intensa. Você traz o assistido
para a sua psicosfera, você faz um acoplamento com ele, e não simplesmente uma esterilização sem fazer o acoplamento. Ok. Mas para você fazer isso, você precisa de ter uma reciclagem intraconsciencial bem profunda para você não adoecer com esses processos. E a conscienciologia trabalha com a essência da reciclagem intraconsciencial. Então, o processo da equipe é bem diferente porque simplesmente trabalha direto com a pessoa para que a pessoa faça as reciclagens para que ela possa se tornar um assistente com mais competência. Ou seja, não é um processo egóico. Você está trabalhando com a sua estrutura intraconsciencial, investindo em você, pensando em se qualificar para ajudar fora. Então, a diferença básica é essa. E tem a questão da desassimilação também, A né? Porque se o médium não souber desassimilar, a ele maior fica parte doente, adoece com isso. Então, as técnicas de desassimilação, elas são importantíssimas para quem vai fazer assistência para não passar pela síndrome ectoplásmica. Mas, para você chegar nessa questão de desassimilação, você tem que trabalhar muitos traços emocionais que você tem. Isso é que se chama de reciclagem intraconsciencial. Ou seja, primeiro é a recim, depois é a desassimilação. Exatamente. Existem técnicas que falam que nós somos apenas um canal, certo? Então não tem problema nenhum de eu cuidar do meu corpo, porque eu sou apenas um canal. Mas num canal sujo nunca vai passar uma energia totalmente pura. Ah, perfeito. Agora, esse livro, ele é resultado de uma pesquisa de uma instituição, né, que é a Ectolab. Então, quer dizer, o próximo projeto seria o estudo, então, dos efeitos do trabalho com a ectoplasmia? Nós temos dentro do nosso projeto, certo, que seriam 3 obras. A primeira seria essa, a segunda obra são os resultados da pesquisa em si, principalmente que nós começamos as pesquisas com a paracirurgia. Então, a metodologia que a gente utiliza, certo? Principalmente em você transformar aquilo que é subjetivo em objetividade, porque todo o processo parapsíquico é a partir de relatos. Então, na hora que você está relatando uma experiência sua, você está pegando um aspecto subjetivo. Qual é a técnica que a Ectolab desenvolveu para você transformar essa subjetividade numa objetividade, para a partir daí você chegar a alguma hipótese muito mais sustentável, você fundamentar uma hipótese. Então, até o primeiro verbete, né, que eu apresentei foi subjetividade objetiva parapsíquica, ou seja, você tentar materializar algo extremamente subjetivo. E isso foi desenvolvido dentro da própria Ectolab, trabalhando com a questão da paracirurgia. Aí veio toda a investigação que nós fizemos, ou seja, o quanto que a gente pode aproveitar de material que é de apresentação subjetiva. Nós temos uma estatística disso. Outra estatística que nós temos é dos assistentes à distância, certo? A boa parte das pessoas que pedem assistência não mandam relato para a gente. Esse relato é muito importante. Menos de 10% manda. Mas pelo volume que a gente tem, nós temos um apanhado muito bom. Nós temos mais ou menos em torno aí de 3.500 a 5.000 relatos. Então, a gente está separando os sintomas dos assistidos à distância. E nós estamos agora fazendo uma parceria, até eu fiz uma proposta, né, da conclusão minha, né, de estudo de pós-graduação em medicina integrativa, trabalhando justamente com a questão da assistência à distância. Então, vou ver se a gente consegue fazer um trabalho desse ligado até a uma faculdade. Eu até ia perguntar para você justamente isso, porque esse livro ele é uma produção, desculpa, esse livro é uma produção de um grupo de pesquisadores, né? Mas, assim, você, enquanto parapsíquico, tem as suas experiências que não estão registradas nessa obra? Tem uma parte de trabalho que teve, né, conexão com a TENEPS, que eu faço, com a dinâmica, né, da paracirurgia e com o paraambulatório. O paraambulatório é como se fosse uma espécie de clínica extrafísica. E nós temos relatos, nós vamos tentar colocar até no próprio livro, algumas síndromes conscienciais que são assistidas fora do corpo, certo? Nesses paraambulatórios, e essas síndromes a gente não encontra nos relatos de livros médicos, nem de psicologia, nem de psiquiatria.
Isso é importante. E aonde que entra o ectoplasma nessas experiências fora do corpo? Ou não participa? Muito, porque o que acontece? Na hora que você vai fazer assistência a uma consciência ou uma consciência projetada, o desgaste emocional dessas consciências tira a energia dela. Aí você precisa de dar uma carga de energia para ela. Que carga de energia é essa? Através de alguém que tenha corpo energético, do ser vivo. É por isso que é muito importante essa integração com a equipe extrafísica. Eles não têm, são consciências, são espíritos, eles não têm corpo energético. Então, eles precisam do fornecimento dessa energia nossa. Então, o ectoplasta, ele é um instrumento de assistência muito importante para a multidimensionalidade e para a evolução. Então, uma das coisas do desenvolvimento nosso, da preocupação com o outro, certo? É você poder trabalhar com as suas energias, você fazer as suas reciclagens intraconscienciais importantíssimas para você poder se dedicar ao outro. Isso é que se chama de megafraternismo. E a pessoa que está começando agora a querer entender, o que você deixaria assim, de orientação para quem quer, olha, estou começando agora, né? Como é que eu sei que eu sou um ectoplasta? Como é que eu identifico? O que manifesta em mim? O que eu faço com isso? Nós temos hoje diversas dinâmicas parapsíquicas feitas dentro da conscienciologia, seja ela aqui em Foz do Iguaçu, que tem a maior concentração de dinâmicas, como também fora. Tem diversas instituições conscienciológicas que trabalham com esse processo energético. O que é muito importante é a pessoa estudar e a pessoa experimentar. 99% é de experiência e 1% é de teoria. Mas se a pessoa não estudar, ela não sabe dar um nome aos bois. Então, ela tem a experiência, mas ela não consegue transformar aquilo numa explicação. Então, a teoria é muito importante. Então, precisa estudar bastante sobre o assunto e experimentar, porque sem experimentação não adianta, a pessoa entra no processo de crença. Então, o princípio da descrença nossa é pela experimentação, e eu vou mais longe. Só experimentar ainda não é o suficiente, mas é o começo. Mas você tem que estudar e tem que ter lógica para você tentar explicar o que você experimenta. Esse é o mais importante. E para isso a pessoa pode recorrer, então, olha, ectoplasma, panorama contemporâneo das pesquisas sobre ectoplasmia. Entrevistamos hoje Hernande Leite, né, que é organizador dessa obra junto com Ivelisse Vicenzi. Nós, então, agradecemos ao Hernande então, pela participação e esperamos vocês no próximo programa.